Olá, pessoal. Bem-vindos ao The Top Buyer. Aqui exploramos o mundo do procurement e do supply chain, trazendo o máximo de informação da forma mais prática possível. Nosso objetivo aqui é ajudar os profissionais das áreas a atuarem de forma mais estratégica e, consequentemente, tornar essas áreas mais estratégicas nas empresas. Eu sou o Michael, dou sequência aqui à nossa série especial, onde eu trago para vocês referências de procurement, tanto de profissionais renomados na área, como de profissionais de outras áreas que entendem a importância de uma atuação mais estratégica nas empresas. Hoje, aqui na nossa entrevista, eu tenho o privilégio de receber um convidado muito especial. Ele é um executivo com mais de 20 anos de atuação em grandes multinacionais. Ele é atual CPO da Vestas, empresa líder global em soluções de energia sustentável. Recentemente reconhecido como Top 50 executivos de destaque em compras, estou falando com Rodrigo Garte Ferreira. Rodrigo, é um prazer enorme tê-lo aqui no The Top Buyer. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Michael. Muito obrigado aí pela oportunidade, satisfação, realmente muito bacana estar fazendo esse bate-papo contigo aqui agora e contribuindo com conteúdo para esse público que atende aqui o seu canal e que vem em busca de conhecimento e troca de experiência. Rodrigo, para começar, pergunta que eu gosto sempre de fazer aqui para deixar o pessoal dentro do contexto aqui nosso. Quem que é o Rodrigo e como que você iniciou na sua carreira de procurement? Tá bom, muito bacana, Marco. Bom, antes de mais nada, o Rodrigo é pai do Diego, do Paulo e da Estela, né? Então eu tenho um trio já de adolescentes, uma é quase adolescente, a caçulinha, então é um desafio tão grande quanto ser CPO de uma companhia, não tenho a menor dúvida. Então, quem é pai de adolescente sabe o que eu estou falando, né? Mas além de ser pai deles, como você comentou, né, Marco, eu tenho 20 anos aí pouco mais de 20 anos de estrada na minha carreira, desde que eu me graduei como engenheiro de produção na Universidade Federal de São Carlos, né? Lá no interior de São Paulo, né? Então ainda puxo um pouquinho R quando falo de São Carlos. Desde então, né, e é uma coisa curiosa quando a gente fala de carreira hoje em dia, porque quando eu me formei, eu jamais pensei em trabalhar em suprimentos, não passava pela minha cabeça, e muito menos ainda em energias renováveis, porque quando eu me graduei, energia renovável não existia, né? Então, quando a gente falava de energia renovável, falava muito sobre hidrelétrica, né? Que era o forte da matriz do Brasil. Então, era o que existia de renovável naquele momento. E o mercado já bastante maduro, o mercado já sem grandes oportunidades de expansão, então jamais passou pela minha cabeça, eu nem tinha conhecimento do que era energia eólica, solar e outras tecnologias como hidrogênio verde que tem sido tão propagandeado hoje em dia como uma das soluções para o futuro. Então, eu me formei e logo que eu me formei, eu entrei na General Electric e eu passei 13 anos na General Electric. Foi uma vida muito interessante, eu aprendi muito, foi uma escola para mim, né? Eu acabei optando pela General Electric porque eu tinha uma estima muito grande pelo Jack Welch naquela época, eu me identificava, eu gostava muito da forma como ele havia construído a companhia, a forma empreendedora, os valores, a forma de você ver o negócio de forma sistêmica, de modo sistêmico. Então, aquilo realmente me encantou e foi um privilégio para mim realmente poder participar do início da minha carreira nessa jornada na GE. E aí eu passei por várias áreas na GE, eu entrei como trainee na companhia, e eu passei por Six Sigma, qualidade, área de segurança do trabalho, né, que é super importante em qualquer plataforma industrial. Eu passei também por como uma função como gerente de planta por um determinado período de tempo. Também tive a possibilidade de trabalhar como gerente de serviços, liderando um time espalhado pelo Brasil e também trabalhei um pedacinho em vendas também, né? Uma breve jornada em vendas, trabalhando com gestão de canais de distribuição. Tudo isso numa divisão de química e de equipamentos, uma divisão Water Technologies que a GE tinha naquela época. Então foi uma jornada muito interessante, muito intensa, trabalhando em várias áreas e que me permitiu ter uma visão sistêmica, né? Então, trabalhando em planta, trabalhando depois com clientes na área de serviços, atendendo clientes, depois também atendendo a parte comercial, enfim, uma infinidade de experiências muito interessantes a nível Brasil e América Latina. E aí foi interessante, porque em 2009, o que aconteceu? Teve a crise do subprime, né? Então, se a gente voltar aí no ano de 2008, 2009, havia uma crise global do subprime nos Estados Unidos, e a consequência para o Brasil naquele momento foi a explosão da taxa de câmbio. Então, o dólar explodiu, e essa divisão que eu trabalhava, ela tinha uma característica interessante. Era uma divisão com uma característica de negócio muito de varejo,
Então você comprava 80% em dólares e vendia 100% em reais. E não tinha como fazer hedging do negócio, né? Então, como o ambiente durante aquele período todo de tempo anterior ele havia sido mais ou menos estável em termos macroeconômicos, de certa forma o negócio navegou em voo de cruzeiro. Só que quando teve uma crise dessa envergadura e como a equação do P&L da companhia, cerca de 70% dependia de materiais e serviços, ou seja, 70% do que se vendia virava compras no final das contas, né? E uma grande indexação ao dólar, com a crise do subprime, o P&L da companhia explodiu, né? E aí aconteceu uma coisa muito interessante, que foi o seguinte: naquele momento, eu era gerente de serviços fazia 3 anos, eu tinha um time Brasil, ficava viajando o Brasil afora, juntamente com o meu time que atendia um grande portfólio de clientes, mais de 1.000 clientes em carteira, e uma equipe vasta espalhada pelo Brasil todo, e eu era a pessoa no front, né? E estava para o cliente para levar beijinho ou para apanhar. Só que geralmente eu apanhava, né? Por quê? Porque o meu time estava no front, mas as coisas para eles operacionalizarem os serviços não chegavam, né? Então, eu era o detrator número um da área de suprimentos da companhia. E aí aconteceu a crise do subprime e eu reclamava tanto que naquele momento houve uma reestruturação da companhia, né? Então, a companhia já estava aquela divisão estava tudo ferrado mesmo, resolveram fazer uma reestruturação grande. E aí falaram assim: Rodrigo, você reclama tanto disso aqui, vai lá e conserta. Então, foi assim que eu acabei em suprimentos, né? Sem nunca ter tido nenhuma experiência em suprimentos antes na vida, não fazia ideia do que era gestão de cadeia de fornecedores, gestão de logística, planejamento, enfim. Lógico, eu tinha conhecimento teórico de faculdade, por ser engenheiro de produção, né? Mas eu nunca tinha operado exatamente comprando algo, nunca tinha operado, realizado logística, nunca tinha operado até então planejando nada, né? Eu era um cara que estava em outros fronts, estava no front de cliente, no início da carreira mais um front de fábrica, mas atuando em suprimentos propriamente dito, não. Então, a minha primeira experiência em suprimentos foi porque eu reclamava da área, eu era o detrator, e enchi tanto o saco que me deram para ver se eu consertava, né? Estou aqui até hoje, né? Então, desde 2009, adorei a área, gostei muito. Eu fui assumindo diferentes desafios ao longo da carreira, com outras variantes. Então, eu tive ao longo da carreira suprimentos junto com logística e planejamento, comércio exterior, quase que uma área de operações expandida. Tive também experiências correlatas, por exemplo, envolvendo public affairs, que não chega a ser fornecedor, mas você tem também uma pontinha de relacionamento com o governo. Então, eu tive um suprimentos expandido ao longo da minha carreira, com diferentes variantes, que sempre me deixou apaixonado pela área, porque eu vou sempre aprendendo alguma coisa a mais. Então, assim, é uma área que, desde que eu ingressei nela, não existe rotina. Desde o dia um, eu não consegui encontrar rotina, e isso é uma coisa muito bacana. É uma área que eu aprendo todos os dias. Então, bem legal mesmo, porque vem ao encontro de muita coisa que a gente está vendo nessa série. Pessoas assim nascendo no próprio departamento ou muitas vezes vindo de departamentos diferentes. Eu, por exemplo, eu comecei minha carreira, eu era do departamento da qualidade. E aí eu fui cuidando de fornecedores, desenvolvimento, era o que eu vi, tinham me colocado ali para negociar também, né? E aí eu fui aprendendo, aí eu fui entender e aprender o que era compras. E você mencionou um outro ponto ali, que era, você era um detrator, passou a do lado de compra. Toda a minha carreira, principalmente no início dela, o que eu mais via era conflito com outros departamentos. Conflito por, às vezes, tinha uma urgência que às vezes a burocracia no departamento acabava não dando conta dessa urgência dos outros departamentos e começava ali os conflitos. Hoje, eu vejo que é um pouco menor, né? Acho que um papel do profissional de procurement é justamente integrar os outros departamentos. Eu acredito que com essa integração, o nível de conflito tende a cair. Ainda não está Uhum. perfeito, porque tem muito chão ainda para correr, mas eu acho que eu vi uma evolução bem grande. Uma outra evolução que eu vi, ainda não é tão comum, mas está se tornando cada vez mais comum a posição de CPO. Na minha opinião, ela é amplamente considerado o cargo mais importante e estratégico na área de procurement. Isso é na minha opinião. Agora, você acha que o aumento de profissionais nessa função, ele reflete um reconhecimento crescente de que procurement agora desempenha um papel crucial na estratégia da empresa? Michael, eu acho que isso caminha um pouco com a evolução do mundo dos negócios, né? Então, se a gente puxar quando nasceram as indústrias, as empresas tais como nós conhecemos hoje,
elas nasceram de uma forma muito integrada verticalmente. Então, lá do começo do Henry Ford e tudo mais, as empresas elas fabricavam grande parte internamente daquilo que elas vendiam como valor no final, né? E esse processo ele foi se desverticalizando. E hoje em dia, o que a gente vê é que as empresas têm uma dependência muito maior de fornecedores e de como os fornecedores desempenham seus papéis para que seus respectivos negócios tenham sucesso ou fracasso na sua indústria. Não é raro pegar várias situações em que o faturamento de uma empresa represente, conta de fornecedores, represente entre 80% ou até mais daquilo que é o faturamento de uma empresa, né? O que não era comum anos atrás. Quando surgiram os negócios, grande parte era produzido internamente, grande parte da geração de valor ela era interna, operações muito integradas, e isso foi desverticalizando. Então, aquilo que era um papel típico, os fornecedores representavam há décadas atrás, anos atrás, entre 35% do faturamento de uma empresa, hoje não é incomum que represente mais de 80%, né? Então, se você tem uma área que representa 80% do seu PNL, do seu balanços financeiros e tudo mais, ela acaba tendo naturalmente um papel muito relevante. Por quê? Porque se você gerenciar mal a cadeia de fornecedores, se você adotar uma estratégia equivocada sobre quais parceiros você vai colocar para crescerem com você de uma forma sustentada no longo prazo ou para gerar os seus resultados financeiros ou sua performance operacional, o negócio todo vai ter fracasso, né? Então, por isso que a cadeira de gestão de fornecedores, né, a cadeira de CPO, entre as outras cadeiras relacionadas à gestão de fornecedores dentro de uma empresa, tem ganho um papel cada vez mais relevante, porque o papel de fornecedores para o sucesso dos negócios tem sido muito maior do que era em outros momentos, né? E eu vejo até que esse papel está evoluindo ainda mais, né? Hoje em dia a gente fala que o CPO ele gerencia não apenas fornecedores, mas sim um ecossistema, ou seja, gerencia parcerias. Então, é necessário que você entenda não apenas do nível 1 de fornecedores, mas também dos fornecedores dos seus fornecedores, né? É também importante que você entenda a capabilidade de ESG, a capabilidade financeira, outros tipos de capabilidades que os seus fornecedores têm, que os seus parceiros têm. Por quê? Porque a partir daquilo também você pode desenvolver modelos de negócio diferentes do que você tem hoje em dia e surfar em skills, como, por exemplo, ganho de tecnologia ou ganho de know-how. Então, não é simplesmente uma função de você comprar e vender, né? De você estar do outro lado na mesa e tentando tirar um cost out ou fazendo alguma coisa nesse sentido, mas é simplesmente você ter uma função em que você pode orquestrar uma série de parceiros e extrair dele não apenas uma performance financeira, mas também extrair ganho conjunto de tecnologia, você conseguir extrair ganhos de lead time, ganhos de go-to-market, de que forma você pode introduzir novos produtos mais rapidamente, ou de que forma você pode introduzir produtos melhores, ou até melhorar o seu produto e a sua prestação de serviço. Então, assim, a função do CPO evoluiu muito, porque todas essas funções que antes nós tínhamos engenheiros e tínhamos staff interno para haver uma geração de valor interna, hoje em dia grande parte da geração do valor de uma companhia não está dentro de casa, está fora, né? Então é importante que o CPO ele tenha esse mindset de compreender a importância de não apenas você buscar um desconto, mas também o como você pode utilizar a sua base de fornecedores para te gerar valor, para te trazer vantagem competitiva, para te posicionar a sua capacidade produtiva ou o seu posicionamento junto ao seu cliente final de uma forma diferenciada. Eu me arrisco a dizer que hoje é possível medir o nível de maturidade de uma empresa pelo papel que ela dá e a importância que ela dá para o departamento de procurement dela. Quando você chega numa empresa que ela resume o departamento a saving, você já vê a distância que ele está de atingir aí uma excelência de gestão na empresa dele. Porque dar saving é fácil. Você consegue dar um resultado fácil. A curto prazo, você consegue dar resultado. Agora, os problemas que você está criando ali a médio, longo prazo, você não consegue mensurar naquele momento. Então, eu já vi muitas vezes alguns gestores colocarem ali a empresa sob um risco por conta de um resultado rápido. Por isso que eu falei, eu me arrisco a dizer que dá para medir a maturidade de uma empresa ali pela importância que ela dá para esse departamento. Eu vejo que hoje é um departamento
não só para saving, obviamente, é para achar oportunidades. A oportunidade nem sempre vem de uma redução, mas pode ser oportunidade de gerar valor muito ali, como também para uma mensurar riscos ali, evitar que a empresa se coloque em riscos. Inclusive, hoje se carrega aí a bandeira fortemente do ESG, mas a área Uhum, de compras e procurement já vinha fazendo isso há muito tempo. Quão uhum. sustentável é aquela fonte que você está adquirindo um bem, né? Como que está a saúde financeira daquilo lá, como que está o uso de mão de obra, o uso de recursos daquele fornecedor. Então, já vinha se fazendo um trabalho muito grande na área de procurement, que hoje, muito bem, eu acho bacana que isso aí se estenda e se desdobre para toda a corporação, né? Mas é Com bem certeza. bacana isso. Com certeza, Marco. E você tocou um bom ponto, né? Quando a gente fala desse ESG. Hoje em dia ele é um conceito ainda mais robusto do que ele era lá atrás, né? Então, é, vamos dizer, de uma década para cá se tornou mais forte a utilização de estruturas de supply quality development, né? Que você coloca um time técnico em campo para fazer todo um desenvolvimento técnico operacional de fornecedores. No automotivo isso já existe há muito mais tempo, mas se disseminou entre outras áreas, entre outras indústrias, de uma forma um pouco mais recente e de uma forma um pouco mais madura nos últimos anos, né? E sim, já existia a observância de aspectos de se está cumprindo com as questões regulatórias, as questões sociais e tudo mais, né? Eu acho que essa nova fase do ESG, que vem se disseminando cada vez mais forte nos últimos anos, ele robustece esse movimento que iniciou na área de suprimentos lá atrás, só que eu acho que ainda com um aspecto ainda mais forte no que diz respeito a benefícios ambientais também, e de que forma a gente consegue subir a barra da cadeia de fornecimento, não só no nível um, mas também no nível 2 nesses aspectos todos, né? E a governança corporativa. Então, eu acho que a pandemia ensinou para a gente, né, que a diversificação da base de fornecedores, diversificação de geografias e você estar atento à capabilidade também financeira dos fornecedores vem se tornando uma coisa cada vez mais forte, né? Isso era observado em algumas poucas indústrias antes da pandemia, mas a pandemia foi o extremo de disrupção em várias áreas. Então, ali a gente viu congestão de portos ao redor do mundo, fornecedores que não tinham capacidade financeira para aguentar esse baque de ficar muito tempo sem o faturamento ou que acabaram sumindo em virtude desses desafios logísticos todos que ocorreram. Então, assim, essa dependência extrema da China e da Ásia como o grande fabricão global, né? Então, acho que a pandemia ensinou para a gente que você deixar todos os ovos numa cesta só realmente não é saudável, que aparentemente é uma lição básica, mas que o mundo empresarial havia se esquecido disso. E hoje a gente vê cada vez mais conceitos como friendshoring, nearshoring, que você divide um pouco mais, né, a sua base de fornecedores entre várias geografias e você observa outros aspectos, não somente a questão de ser um low cost country, mas quanto que é o liability que aquela geografia ou que aquele fornecedor pode trazer para você, como é que você pondera na sua equação de custos e na tomada de decisão. Você acha que se a gente estivesse enfrentando agora uma nova pandemia, você acha que a gente aprendeu a lição? Você acha que as empresas conseguem lidar com uma pandemia melhor agora? Ou você acha que foram poucas as lições que realmente foram aplicadas ali? Qual que é a percepção que você tem da tua posição? É. Eu tenho uma percepção muito pessoal, Marco, que é o seguinte: quando a gente fala do mundo de negócios, não é que a empresa A, B ou C aprendeu, a gente está falando basicamente de pessoas, né? E o que a gente observa, o que eu observo pelo menos, é que sim, muitos profissionais eles tiveram a capacidade de observar o que aconteceu na pandemia, refletir e mudar um pouquinho a forma como tomava decisão, mudar um pouco a forma de atuação, trazer um pouco mais uma versão mais cooperativa e mais construtiva com seus fornecedores e clientes. Então, muitas pessoas mudaram de patamar no sentido de entender que você não tem uma relação simples, em grande parte das vezes, de cliente-fornecedor, mas você é um gestor, você é um orquestrador de um ecossistema, né? Então, muita gente entendeu esse papel e começou a construir cadeias de valor mais resilientes, mais inteligentes, e isso foi em virtude da pandemia. A gente vê que a gestão de parcerias
a gestão de ecossistemas, ela realmente deu um salto de patamar a partir da pandemia. Agora, outras pessoas, né, acabaram voltando depois do choque da pandemia, olha, vida normal, volta ali naquela pegada de sair matando todo mundo e pega o mais barato. Então, esse pega o mais barato ou concentra tudo novamente numa geografia A, B ou C, e o normal é que seja a China, porque sempre é o low cost country típico, né, dos últimos anos, décadas, ela traz o seu preço, né? Então, ultimamente, agora, por exemplo, a gente viu a crise do Mar Vermelho, né? E se assemelha muito à crise do Mar Vermelho e a questão das rotas de importação e exportação que a gente teve na pandemia recentemente. Então, assim, muitas empresas acabaram caindo numa situação muito semelhante ao que havia na época da pandemia, há 4 anos atrás. Por quê? Porque, passado o susto da pandemia, as pessoas voltaram a tomar as mesmas decisões, que foi concentrar os seus riscos e ser negligente a gestão de riscos e a questão de você diversificar a sua base de fornecedores e a sua base de geografias e concentrar tudo novamente na China. Então, a cada crise que acontece, seja uma rota internacional, seja um port congestion, seja alguma coisa nesse sentido, algumas empresas acabaram repetindo os mesmos erros da pandemia. Então, assim, eu acho que é um processo evolutivo, as pessoas vão aprendendo, às vezes a pessoa dá uma testada e leva uma cicatriz e pensa sobre aquela cicatriz. É. Algumas vezes tem que dar umas testadas a mais para ver se em algum momento aprende e muda a abordagem. Como eu falei para você, meu viés acaba sendo um pouco da automotiva, né? Eu percebo poucas lições do mundo automotivo para isso. Porque eu acho isso totalmente pessoal. Automotivo é um segmento, os resultados são muito espremidos. Você não tem grandes margens no mundo automotivo. Então, quando o negócio tá bom, ok. Aí vamos falar de inovação, a hora que aperta e dá alguma crise, voltamos para o modo operacional pré-pandemia, que não é forma, vamos dizer assim, sustentável de tratar o negócio assim. É. Mas aí acho que a grande reflexão, né, Marco? As coisas não são excludentes, né? Você pode ter os dois modelos convivendo ao mesmo tempo. Aí você faz uma segmentação do seu portfólio de fornecedores e entende quais são aqueles que são vitais para a sua operação no longo prazo e você tem que atuar de uma forma cooperativa, atuar de uma forma inovadora, de que forma você consegue compartilhar share the pain and share the gain, né? Então, você coloca uma visão um pouco mais de longo prazo, abre o kimono, trabalha em conjunto, tenta construir um value engineering em conjunto, coloca para pensar, coloca para engenheirar em conjunto. Então, acho que existe essa situação, e aí você tem o Pareto, né? Tem os fornecedores C, e infelizmente, aí, na hora do aperto, dali que tem que vir uma contribuição um pouco maior, porque você não consegue fazer essa abordagem cooperativa, colaborativa com todo mundo, né? Você tem recursos limitados de todos os lados, seja dentro de casa e seja do outro lado. Então, assim, existe uma maneira de você conseguir conviver diferentes modelos de negócio, diferentes abordagens. Eu acho que a grande chave aqui é como é que você segmenta o seu portfólio, né? E quais são aqueles que você segmenta da forma adequada, quais aqueles que você aposta que vão ser realmente os fornecedores estratégicos que vão te levar a um outro patamar e que você tem que manter uma relação próxima, que você tem que cultivar essa relação muito próxima para que lá no longo prazo estejamos juntos, né? Gerando valor para os seus respectivos acionistas e crescendo em conjunto. Enquanto aqueles que são transacionais, como o próprio nome diz, né? Está ali para aquele momento e da mesma forma. Quando você não interessar para o fornecedor transacional, ele também não vai vender para Sim, você, né? Então, exato. se ele está aceitando ser espremido, é porque naquele momento é conveniente, ele precisa daquilo para também girar o negócio dele e ele está aceitando aquela situação. E essa gestão da base de fornecedores, como você mencionou, saber qual a estratégia você usar com cada um deles, a própria geografia, a distribuição deles, para você, esse aí seria hoje o maior desafio do profissional de procurement? Eu acho que esse é um dos desafios, é você segmentar direito. E como é que você segmenta direito? É simplesmente pegar a base de fornecedores, ver qual que é o spend e falar assim, bom, passar um pareto simples. Esses caras são importantes, esses daqui mais ou menos, esses daqui irrelevantes. Acho que não é por aí. A forma como você segmenta é entender a estratégia da companhia como um todo. Então, qual que é a estratégia do meu negócio? Então, se eu estivesse sentando na cadeira de CEO da companhia, o que eu, como CEO da companhia, tenho que entregar no curto, médio e longo prazo, né?
E com base nisso, você começa a entender também que skills a sua base de fornecedores tem que ter para linkar com essa estratégia do CEO. Então, ele é um exercício um pouco mais profundo. Você realmente tem que se aprofundar no negócio, tem que conectar com os stakeholders ao lado. Então, conectar muito bem com o CEO da companhia, com o CFO da companhia, com o head industrial da companhia, enfim, com a sua redondeza, né, com o ecossistema ao lado, entender para onde que o negócio quer ir no curto, médio e longo prazo, porque aquilo vai te dar uma ideia de que capacidades você tem que ter. E, de novo, né, é muito comum que hoje em dia os fornecedores representem 80% da geração de valor do seu negócio. Então, assim, se os fornecedores representam tanto da geração do seu negócio, cabe ao CPO e ao time que está sobre o CPO também ter essa compreensão muito aprofundada do que o negócio precisa para você ter a capacidade de escolher corretamente os fornecedores que você vai cultivar nessa segmentação. Legal. Você mencionou skills, eu vou usar isso como gancho para a próxima pergunta. Levando em conta o que evoluiu o departamento até aqui e o que você vê daqui para frente, quais habilidades você julga importante serem desenvolvidas para um profissional aí atuar de uma forma positiva, né? Aproveitando oportunidades, medindo o risco da forma adequada? Quais seriam as habilidades? Ou vou colocar de uma outra forma, tá? Você como CPO, você vai contratar alguém para o teu time. O que você vê na pessoa que para você fala, poxa, esse cara aqui vai desempenhar bem, esse cara tem um potencial para seguir aqui no departamento aí. Então, assim, vamos lá. Pensando que eu vou contratar um diretor para minha equipe, um gerente sênior, alguém para minha equipe, para o meu staff direto, né? Vamos pegar nessa linha de corte, Michael. O que eu pensaria, tá? A coisa número um, em termos de importância, é entender finanças. Então, para mim, pelo menos, o meu estilo de gestão, a forma como eu vejo negócios, porque se a sua operação de gestão de fornecedores representa tanto do seu faturamento, você entender de finanças e como as decisões que você vai estar tomando no dia a dia, seja de segmentação, seja no fechamento de um contrato, seja na definição de um fornecedor A, B ou C, num processo de awarding de um fornecedor para um processo importante, você tem que entender com profundidade que implicações financeiras o seu negócio vai ter, né? Então, eu acho que entender de finanças ele é fundamental para alguém que tem um cargo executivo numa área de suprimentos, né? Então, esse seria o skill número um. O outro skill é você realmente saber conectar e influenciar, né? Por quê? Porque é de fundamental importância que você tenha uma boa conexão com os seus stakeholders dentro da companhia, né? Até para que eles também consigam manter um diálogo adequado, consigam abrir de uma forma transparente o que eles têm de expectativas em relação à evolução de suas respectivas áreas, para que você possa capturar aquilo e segmentar adequadamente a sua base de fornecedores e saber compreender de como é que você vai desenvolver a sua base. Então, você saber influenciar internamente e externamente é muito importante, né? O skill comercial, logicamente, ele é importante. Então, para quem chegar numa cadeira dessa de gerente, diretor, você ter um skill comercial é muito importante, porque senão você não consegue conduzir, né, ou orientar o seu time com as decisões mais adequadas. Então, esse é o skill clássico, esse é um hard skill, vamos dizer assim, né? É o skill básico para você conseguir tocar negócios numa área de suprimentos. E eu acho que muita curiosidade, né? Muita curiosidade o tempo todo. Então, você tem que ser ávido por aprender, né? Porque, assim, a gente vive um momento de intensa volatilidade, né? Eu aprendo todos os dias e eu faço muita pergunta. Eu gosto de fazer várias perguntas como se fosse uma criança às vezes, né? Então eu pergunto por quê, eu gosto de me aprofundar, porque eu realmente acredito que você simplesmente tomar a experiência do passado como um parâmetro para tomar decisões do futuro pode não ser adequado porque o modelo do mundo de negócios tem mudado de uma forma constante, né? Então, eu vou dar um exemplo. Hoje nós estamos vivendo uma realidade no mundo de negócios que os meus pais viveram na época da Guerra Fria, que é o risco geopolítico, né? Então, quando eu comecei a minha carreira e me formei lá em São Carlos, né? Eu era vindo para São Paulo como retirante. Naquele momento, eu ouvia falar de Guerra Fria no livro da escola, tinha acabado de cair do Muro de Berlim e tudo mais. E hoje nós estamos vendo aí um processo de desglobalização.
né? Então, é os Estados Unidos e a China claramente travando uma guerra comercial pelo mundo. A gente vê barreiras comerciais sendo impostas pela Europa e por outros países que até então tinham um viés extremamente liberal de negócios, né? A gente vê tensões geopolíticas acontecendo no mundo todo, guerra na Europa depois de várias décadas, a guerra da Rússia e Ucrânia, implicações de suprimento de gás em virtude de questões geopolíticas. Então, assim, essa realidade geopolítica era uma realidade que ela não existia até 2018, mais ou menos, né, quando o Donald Trump nos Estados Unidos começou a impor barreiras comerciais contra a China e aí o mundo todo começou a seguir essa prática de negócios. Veio a pandemia, então tudo que aconteceu, como nós já sabemos, esse drama todo, então congestão de portos e tudo mais, e hoje a gente vê um mundo muito menos globalizado do que ele era 10 anos atrás. Então, assim, nesse cenário em que a gente tem uma variável de geopolítica que antes não existia, como é que você toma decisões? Não dá para ignorar o risco geopolítico, né? Não dá para a gente ignorar risco cibernético, não dá para a gente ignorar risco ambiental, riscos de ESG. Por quê? Porque hoje em dia as regulações têm caminhado cada vez mais no sentido de que o ESG vire a nova ISO, por exemplo, né? Então ele começa a virar um novo requerimento mínimo de fazer negócios, ou até mesmo o ESG começa a ser reconhecido, o rating de ESG, como uma forma de você ter acesso a crédito mais acessível para rodar o fluxo de caixa das suas empresas e por aí vai. Então, assim, a quantidade de variáveis, a quantidade de volatilidade, a quantidade de mudanças que tem acontecido nos últimos anos, ele é exponencial comparado com o que era anos atrás. Então, se você não tiver um bom nível de curiosidade, né, e logicamente não desmerecendo a sua experiência do passado, né, porque a experiência ela é fundamental, mas sempre sendo humilde para reconhecer de que talvez a sua experiência acumulada ao longo de 10, 20 anos ela seja insuficiente para tomar boas decisões para o futuro, porque você tem que avaliar com carinho as novas variáveis, a volatilidade e reconhecer que muitas vezes você não sabe o que fazer. Você vai ter que aprender na tentativa e erro, alinhando com stakeholders, e aí entra de novo a questão da influência, do engajamento, de como que você influencia a sua redondeza, como é que você engaja fornecedores para construir em conjunto soluções e negócios para você, porque o mundo está muito complexo. Então, curiosidade, engajamento, tudo isso é muito fundamental para que hoje você tenha uma cadeira de tomada de decisão numa área de operações, numa área de suprimentos. Para o futuro, o que que você vê de tendência? Hoje se fala muito em inteligência artificial, né, nessas questões mais tecnológicas aí, evolução mais tecnológica. Não se prendendo somente à parte tecnológica, o que você vê de tendência para o departamento? Olha, eu acho que em suprimento, o profissional ou o gestor da área passa ou vai passar a ser cada vez mais um orquestrador de como tem que ser a governança de aquisição, ou seja, não é necessário que o comprador ou a área coloque a mão sobre aquilo, né? Mas ele precisa regir de como, ele precisa definir como as coisas serão adquiridas. Então, aí entra o papel da inteligência artificial. Então, eu acho que a gente, em algum momento, vai chegar num momento em que vai haver, por exemplo, dentro da área de suprimentos, uma área de digitalização em que você consegue criar robôs, por exemplo, em que eles tomam decisões transacionais sem que o comprador, que naquele momento consumiu uma grande parcela de tempo em decisões corriqueiras do dia a dia, tem esse tipo de decisão automatizada. Então, eu vejo o profissional de suprimentos atuando cada vez mais no papel de interlocução com stakeholders internos, orquestração de cadeia de valor, mapeamento de capacidades de fornecedores, segmentação de fornecedores, entender como que os fornecedores estratégicos têm condições de gerar valor e posicionar o negócio da companhia de uma forma diferenciada, como que ele pode trazer melhoria de performance de SG, tecnologia e tudo mais. Ou seja, eu vejo o tempo do profissional de suprimentos aos poucos sendo liberados cada vez mais para esse tipo de agenda de maior valor agregado e agendas mais transacionais, agendas mais táticas, né? Elas são perfeitamente
possíveis de ter uma contribuição da inteligência artificial, através de robotização, automatização de sistemas e tudo mais. Legal. Você nessa correria aí, né? CPO, tem um trio em casa aí que você tem que fazer a gestão também. Qual a estratégia que você usa para se manter atualizado, se manter antenado no que tem no mercado? Como que se atualiza? Puxa, Michael, essa é uma pergunta difícil, viu? Eu diria o seguinte, eu sou muito curioso, né? Então, eu tenho uma prática que sempre que eu vou sentar com fornecedores, eu gosto muito de explorar mercado. Então, qual que é a visão dele? O que que ele tem visto? Que outros mercados eles atuam? E o que que a gente pode aprender de outro mercado adjacente para o nosso mercado? Então, eu gosto muito de ter discussão sobre negócios, né? Então, antes de começar qualquer tipo de discussão sobre um tópico específico, eu gosto sempre de entender a perspectiva dele. Outra coisa que eu faço muito também, e aí você ter uma parceria muito forte com o seu time comercial, é de sentar com clientes também, né? Então, no primeiro semestre desse ano, eu fui até um ano um pouco atípico. Eu sentei mais com clientes do que com fornecedores, né? Então, entender o modelo de negócio dos clientes, entender como é que eles atuam, entender para eles o que que eles enxergam de geração de valor que o seu negócio oferta para eles, me permite entender também de que forma eu conecto essas necessidades dos meus clientes para aquilo que eu preciso desenvolver de skills e habilidades dos meus fornecedores e na minha equipe também. Então, eu gosto muito de conversar. Nesse sentido, eu sou muito old school. Eu acho que nada melhor do que uma prosa, né? Vindo do interior de São Paulo, eu gosto de prosear, eu gosto de aprender muito. E, logicamente, os canais comuns aí de comunicação, jornais, esses jornais todos, informações de YouTube, mas aonde eu aprendo mais mesmo é olhando no olho, pegando o avião, colocando o pé no chão, vendo o que está acontecendo. Então, eu aprendo muito conectando face to face, olho no olho com as pessoas, com fornecedores, clientes, vendo a coisa na prática. E ali, às vezes, você acaba tendo ideias e você acaba tendo insights que em nenhum lugar está escrito, porque existe uma variável que é o conhecimento tácito também. Muitas vezes acontece que um fornecedor ou um cliente tem uma prática e tem um conhecimento que já está tão enraizado na cultura e na prática de negócio deles que eles simplesmente não comentam, não mencionam, e quando você vai lá e fala, uau, você faz assim, e aí você aprende algo novo e você pode incorporar aquilo, né? Então, o conhecimento tácito é uma das coisas das quais eu mais me impressiono desde que eu iniciei essa minha carreira, porque não é irrelevante esse poder de você visitar uma operação, de você conectar com o cliente, você conectar com o fornecedor e aprender algo que para ele é algo óbvio, mas que você não tem no seu dia a dia, e você, numa simples conversa, pega aquele insight, incorpora e leva o seu negócio para outro patamar. Você comentou um negócio, foi até tema de conversas anteriores, que é essa coisa de romper a bolha do seu segmento, né? Também. Exato. Não fique só no seu segmento, vai entender como o outro segmento resolve um problema, faça esse benchmark, abra a porta também da sua casa para trazer outras pessoas também de outros segmentos. Eu acho que essa troca é muito bacana, né? Você aprende bastante aí. Ter o contato com o cliente, que você falou, é uma das coisas que me encanta nesse departamento, é a forma que a gente tem ali acesso a toda a empresa. Você conversa com todo mundo, de todas as áreas, você impacta em todas as áreas, você impacta no cliente, você impacta em fornecedor, impacta em sociedade, né, como agente de Uhum. negócio. Sou repetitivo quando eu falo da minha paixão pelo departamento aí. Também não estou sozinho nessa. Bem Com bacana. certeza, Marco. E é bem isso, né? Então, assim, eu vejo que é um povo, você realmente está conectado com a companhia inteira, né? Então, recentemente, semana passada, eu voltei de férias e é bacana, né? Que todo mundo você vai cruzando para tomar um café ali, pô, você voltou, né? Então, assim, dá para ver que fez falta, porque todo mundo conecta contigo. Legal. É bem isso mesmo que você fala, né? É talvez uma das áreas mais conectadas com as demais áreas da empresa, talvez juntamente com o departamento financeiro também, que acaba se disseminando por todas as partes. É. Falando da Vestas, uma curiosidade minha, não sei se tem ligação. Bom, alguma ligação com certeza tem, mas eu fui para. Tem um evento que eu vou e me impressionou bastante nos Lençóis Maranhenses. Tem um parque eólico nos Lençóis Maranhenses, mas gigante. Eu nunca tinha visto aquilo lá. Aqui no Brasil. Eu só tinha visto na época que eu morei na Alemanha
eu passava por algumas regiões ali, República Tcheca, eles exploram muito isso. Aqui no Brasil eu fiquei bobo de ver, eu fiz até um passeio lá de quadriciclo, através ali do parque eólico. Vestas que fornece ali, que é para aquele parque ou não? Veja, agora você me pegou, Marco, porque É. assim, nós temos aí no Brasil, né, mais de 10 GB de capacidade instalada, e aí esses 10 GB de capacidade instalada, eles se espalham por vários estados, né? Uhum. Então, sim, nós temos aí presença, parques que nós construímos no Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, muitos parques, Paraíba. Então, todo, aonde tem vento, né, no Nordeste todo, tem Vestas, né? Então, esse parque em particular, não sei precisar se são turbinas Vestas, mas assim, para dar uma ordem de grandeza para você, hoje o Brasil possui aproximadamente 30 GB de capacidade de energia eólica. 30 GB são duas Itaipus. E essas duas Itaipus de energia foram construídas em cerca, pouco mais de 10 anos, né? Então, essa indústria começou há pouco tempo no Brasil, um pouco mais de tempo na Europa, nos Estados Unidos, mas no Brasil ela é relativamente recente. E desses 30 GB, a Vestas pôde contribuir com aproximadamente 10, 11 GB desse montante aí. Então, não sei te dizer se esse local que você deu uma volta de quadriciclo tinha turbinas nossas, mas com certeza, se você der uma volta um pouco maior aí, você vai acabar se deparando com turbinas avessas. Não, mas é algo impressionante de se ver. A própria hidrelétrica é algo impressionante também de ver, né? A grandeza, né, das Sim, estruturas, né? Mas a hora que você está lá e vê uma turbina, você vê a imagem, você não tem ideia, mas só aquela, eu não sei o nome técnico, você me perdoa, mas uhum, a parte de trás ali da hélice ali é maior do que um uhum. container ali. É enorme É aquilo ali. gigante, é É. A hora gigante. que Hoje você... as pás têm aproximadamente um quarteirão de tamanho, né? Então, a tecnologia evoluiu muito de uma forma exponencial, muito rápido, né? E assim, eu tenho um viés, né? Logicamente, eu vou achar isso lindo, porque eu sou apaixonado pelo setor, eu ajudei a construir praticamente do zero esse setor no Brasil, dos 30 GB de energia instalado no Brasil, eu participei diretamente de aproximadamente 20 gigas, então eu me sinto bastante honrado de ter participado do começo dessa indústria e da evolução dela por aqui. Então, se você perguntar para mim, você está falando de um pai coruja, Marco. Não faça Não, isso. mas é impressionante, sim, não é, isso é um viés teu, não, cara, é impressionante, de verdade. Bom, eu sou defensor de uso sustentável de recursos e eu vejo isso que é algo que ainda tem espaço para ser explorado ainda Sim, mais, né? Não posso ser negligente, a própria a hidrelétrica que a gente usa não deixa de ser algo também que eu vejo que foi revolucionário na época, tudo, mas é o que sustenta o país, não só o nosso, né? A nossa fonte aí sim. sustenta várias coisas. Mas eu torço para que as tecnologias como a que a Vesta propõe, elas se ampliem cada vez mais. É impressionante, como eu falei para você. Ver uma estrutura daquele tamanho se movimentando. E aí é um evento que eu vou, é um evento de paraquedismo. Então eu tive a Uhum. oportunidade de ver por baixo e depois ver por Hum, cima. É monstruoso. É monstruoso. A área ali é. é. Cuidado aí para não cair em cima de uma pata e Não, vai não. se machucar, hein? Não, é impressionante, de verdade, é impressionante. Mas e Sim, falar é muito bonito. impressionante, é impressionante também estar dentre os 50 executivos de destaque em Compro 2024. Você teve um reconhecimento recente disso daí. Conta um pouquinho como é que foi isso, como é que você hoje se posiciona em relação a isso, porque agora você não está nos holofotes só da tua empresa, né? Você está no holofote de várias empresas, várias pessoas aí seguem você como referência para ver o que você faz, como você faz. Todo mundo está aprendendo contigo agora. Conta um pouquinho dessa experiência, Rodrigo. Eu digo assim, Marco, você faz as coisas na vida, na carreira, não para você querer ganhar uma medalhinha, né? Mas porque você acredita que é o certo, você acredita naquilo que você faz, né? Então, logicamente, eu me sinto bastante honrado aí, ter sido eleito como uma referência, é muito bacana, não vou negar que isso é muito legal, mas eu acho que não tem que mudar a forma de atuar, que é você ter a humildade, de que você tem que sempre aprender dia a dia que você não tem as respostas e para isso você tem que construir um time forte, você tem que construir relações internas da empresa
duradouras, transparentes e que consigam dialogar e construir junto com você, e construir fornecedores também que possam continuamente levar o seu negócio a outro patamar e que consigam compartilhar também feedback, dar uma devolutiva sincera, né, uma devolutiva honesta, quando as coisas talvez não vão na direção correta e você redirecionar o seu negócio. Então, eu acho que é um pouco disso, Michael, é você fazer aquilo que você faz, não porque você quer ganhar uma medalhinha ou que você acha que vai mudar de patamar, mas é porque você sabe que é o certo, você sabe que está contribuindo. E o que eu mais acho bonito nesse segmento de energia renovável é poder deixar um legado para as próximas gerações, né? Então, eu olho hoje para os meus filhos e falo, puxa vida, eu estou podendo contribuir de uma forma bastante direta, né? No mundo que eles vão ter quando eles entrarem no mercado de trabalho, no mundo que eles vão ter quando forem se desenvolver como pessoas, como seres humanos. Então, isso me deixa bastante lisonjeado, isso me deixa bastante feliz. Então, eu acho que é sobre isso, Marco. Honrado em ser logicamente, um profissional que se reconhece, mas não é para isso que eu trabalho. Eu trabalho para conseguir gerar valor, seja para os acionistas da companhia, seja para o meu negócio de uma forma geral, e seja para a sociedade, porque você tem que ter, no final das contas, um objetivo, e esse objetivo ele tem que ser financeiro, mas também social. Legal, muito legal mesmo. E parabéns, com certeza. Eu sei que não é esse o objetivo, mas com certeza você acaba sendo referência para muitos mais ali. Inclusive eu sou um deles, né? Eu passei a te conhecer Obrigado. por conta do reconhecimento, é bem legal mesmo. Parabéns, bem bacana. Eu torço aí para continuar seguindo aí top 10, top 1 aí, com certeza a gente vai estar torcendo ali. Você agora participa de novos eventos? Tem alguma agenda? Olha, vira e mexe aparece um convite aí para compartilhar um pouco de conhecimento, de prosear um pouco, né? Eu aproveito os eventos, eu vou ser bastante sincero aqui, eu aproveito os eventos para também aprender muito, né? Então, eu acho que eu aprendo mais do que transmito, mas enfim, aí depende do público, né? Então, vira e mexe, tem eventos que eu sou convidado para participar e é muito bacana você expandir a sua rede de relacionamento, o seu network, aprender histórias, porque eu acho que você conectar com executivos de outras indústrias, outros executivos até de indústrias similares, você escuta experiências que você pode, logicamente, aprender com aquilo e trazer algo para o seu negócio. Então, eu gosto muito de participar, não só apenas no sentido de você poder contribuir com algum conteúdo, você poder contribuir com alguma coisa que engrandeça alguém, que ajude alguém em algum desafio em particular, mas eu também gosto de aprender muito, né? Então, amanhã mesmo eu vou estar no Logistics Trends, que é um evento da Live University, novamente contribuindo em um painel, e eu espero poder aprender muito nesse painel, além de talvez compartilhar algum insight que ajude alguém. Legal, legal. Suas redes, você hoje está no LinkedIn, tem alguma outra rede que você queira divulgar? Não, o LinkedIn é suficiente. Recentemente me convidaram para o Instagram, eu fiquei na dúvida e falei, não, melhor não, acho que eu não vou dar conta. Então, deixa o LinkedIn. A última rede que eu tive antes do LinkedIn foi o Orkut, né? Então, já dá para ver que nesse sentido eu ando meio desatualizado. Não, mas o meu Instagram, pessoal, você olha lá, é mais para compartilhar coisa ou outra com a família ali, mas também eu não sou nada popular no Instagram. Eu uso mais, concentro mais no LinkedIn mesmo. Eu vou deixar o LinkedIn aqui para o pessoal conhecer o seu trabalho também aqui. E aí, para fechar, queria que você, como executivo, com a experiência que você tem, qual a mensagem que você gostaria de deixar para os profissionais da área, tanto aqueles com mais experiência como aqueles lá que estão ainda meio perdidos ali do que é estar em compras, do que é atuar em procurement, estão cheio de dúvidas, sem saber. Já estou mostrando aqui você como uma referência para essas pessoas, ó. Olha para esse cara aí que você vai aprender. Mas qual seria a sua mensagem para o nosso público aí que está te assistindo? Olha, eu acho que muitas áreas são assim, mas sobretudo suprimentos, operações de uma forma geral, é você entender que nada supera a transpiração, né? Então, você tem que ter know-how, você tem que ter inspiração, sem dúvida nenhuma, isso é importante, talento, mas eu acho que você persistir, você realmente trabalhar duro naquilo que você acredita, nada supera isso. Então,
a função de suprimentos, você depende muito de convencer o outro lado, né? Seja o outro lado fora da empresa e seja o outro lado dentro da empresa. E às vezes não é incomum que dentro da empresa a negociação ela é mais difícil do que fora, né? Então, eu acho que você ter uma resiliência, você ter os fundamentos fortes naquilo que você tem em termos de fundamento acadêmico, isso é fundamental, lógico, mas ele é apenas a fundação de uma casa. O que constrói a casa é você colocar ali um trabalho duro, persistir, você realmente ser muito curioso, você saber engajar, você saber conectar com as pessoas, né? E você ter uma visão do todo, tá? Então, o profissional para conseguir prosperar, não apenas em suprimentos, mas em especial em suprimentos, tem que ter uma visão sistêmica do negócio, porque você conecta com todas as áreas da companhia. E aí, às vezes, você é obrigado a ter uma capacidade de priorizar. Então, você vai ter um monte de gente, talvez querendo o seu como sendo a prioridade pessoal, e você tendo a visão toda do negócio, entendendo aquilo que é mais importante, você consegue entender aonde você vai trazer o maior impacto e pilotar esse maior impacto. Então, eu brinco com o pessoal, né, que eu faço algumas coisas muito mal feitas. Eu faço mesmo, eu reconheço algumas coisas, eu acho que eu faço de uma forma muito barbeira, mas aquilo que interessa, aquilo que realmente vai fazer a diferença, eu pego aquilo e procuro fazer o melhor da minha versão, procuro fazer da melhor maneira possível. Eu gosto muito de uma frase que eu vi outro dia do Roger Federer, né, dando uma palestra numa universidade dos Estados Unidos, falando que ao longo da carreira dele, nos jogos de tênis que ele jogou, ele ganhou aproximadamente 53% dos pontos dele, o que não é nenhuma performance espetacular, né? Ou seja, mediano, tá ali mais ou menos para passar de ano. Então, como é que o Roger Federer foi um dos maiores ganhadores de Grand Slam na história da humanidade? Aí ele continua a fala dele e falou, então, mas os pontos que interessavam, que eram os set points, os match points, eu acertei mais de 80%. Então, quando você está falando de trabalhar em suprimentos, eu acho que é um pouco disso. Você saber aquilo que realmente é muito importante, realmente você vai fazer uma diferença fundamental para o negócio ou para a sociedade em que esse negócio se insere e atuar de uma forma muito aficionada naquilo, atuar de uma forma apaixonada naquilo. E aí você vai ter um monte de coisa para você se entreter. Você está conectando com a empresa inteira. Então, vai ter um monte de coisa que realmente vai vir para sua mesa, vai vir para sua área que não traz aquele valor todo. Não deixe de fazer, mas não gaste muito tempo, não se entretenha muito em pequenas batalhas, né? Pega as coisas importantes e foque nelas. Então, eu acho que seria mais ou menos por aí, Marco. Super mensagem, de verdade. É isso. Eu acho que é um grande desafio, é isso. Se você não dá direção naquilo que é importante, ficar também se ocupando com coisas menores, você vai ser engolido. E é Exatamente, isso. Poxa, exatamente. super mensagem mesmo. Rodrigo, mais uma vez, meus parabéns pelo reconhecimento e meu muito Valeu, obrigado Marco. pelo teu tempo, nossa, quantidade de informação que você compartilhou aqui hoje, a sua visão, né? É sempre legal. Eu tenho a frase de Newton, né? Que você enxergou a lenha porque subiu nos ombros de gigante. Eu estou subindo no ombro de um gigante agora. Você está, né, ampliando nossa visão, não somente a minha, mas de todo mundo que estiver assistindo aqui. Fico muito feliz. Muito obrigado mesmo. Muito bom. Michael, eu que agradeço o convite. Sempre que eu puder contribuir com conteúdo, com insights, é sempre bacana e sempre bem-vindo, né? E obrigado aí pelas palavras. Tá bom? Muito Obrigado obrigado. mesmo. Grande abraço. Valeu, pessoal.